Bem, nesse vídeo hoje vamos falar sobre como conseguir uma suspensão de uma dívida de você, senhor ou a senhora produtor rural, que está passando uma dificuldade, que nesse momento que a dificuldade seja por condição financeira, por falta que perdeu a safra, perdeu as condições de honrar com o contrato na instituição bancária, sobre os créditos rurais, está desesperado, não sabe o que vai fazer. Tanto aquele que já negociou, como aquele que não negociou, que as parcelas já estão vencendo e não sabe como é que vai pagar, o que fazer, que está tirando do produtor rural, do senhor, da senhora, que está aí no campo, lutando, né, para conseguir que sua safra vá para frente, mas vem as chuvas, vem toda a situação climática, vem vários fatores, commodities, preço, que te atrapalha de conseguir honrar o financiamento bancário, o crédito rural. E às vezes, o que acontece? O senhor produtor rural está ali sem condição, fica com vergonha até de chegar para o gerente, sempre honrou seus contratos, porque dá aquela sensação de gratidão pelo banco, pelo gerente, de ter conseguido os outros créditos, ter honrado, ou ser um homem íntegro, porém, existiu percalços no seu caminho com relação à safra, e você não tem condições de honrar com as obrigações. Eu peço aqui, primeiramente, para se inscrever no canal, você produtor rural, temos sempre conteúdos a respeito, vários direitos, e compartilhe para aquele seu colega, aquele amigo que é produtor rural também e está desesperado e não sabe o que fazer. Aqui eu vou dar a solução prática do que fazer. Primeiramente não se preocupe estar bem ou mal com o gerente. Se sua dívida não venceu e você já sabe que não tem capacidade, é bom tomar providência antes. Aquele que já renegociou, que já está pagando, já não está conseguindo pagar o novo contrato feito, observe da mesma forma, porque às vezes você renovou o contrato simplesmente para não ficar mal com o banco, mas sua condição não mudou nada. Na verdade, você ganhou um fôlego para respirar sem contar verdadeiramente o que está acontecendo. E às vezes você entrou num outro contrato, já está no segundo, terceiro, tem casos aqui que quarto, quinto contrato, e não avisou desde o começo qual que era o problema. E o gerente então transferiu, refinanciou a dívida para aqueles que já fizeram de uma forma diferente do crédito rural. Porque se você não sabe, produtor rural, a negociação do seu crédito rural tem que ser na mesma modalidade de crédito rural. E muitas vezes as negociações que acontecem depois dessa renegociação é o juro comum. Ou seja, deixa eu dar um exemplo. Se você for negociar seu cheque especial no banco, lá o banco não é obrigado a negociar. Mas no seu caso, produtor rural, no crédito rural, ele é obrigado. É claro que o banco não vai te falar isso e nem fazer nada. Ele simplesmente faz um outro contrato sem saber o que está acontecendo, os juros viram a bola de neve, você na mesma situação, no mesmo problema e não vai ter condições de honrar. Então, procure seus direitos com um profissional, que ele faça uma varredura nas suas finanças, explicar a situação e aí depois que ser um caso de um processo judicial para suspender imediatamente essa situação, para você ter fluxo de caixa para sair dessa situação. Muita gente procura o banco sozinho e faz ali sem graça de falar porque sempre honrou o contrato e não fala o que está acontecendo. Porque aí, por exemplo, numa ação judicial, alguma coisa do tipo, nós conseguimos arrumar um perito técnico para explicar a sua situação difícil, o que vem apresentado. Aí você fala, doutor, mas eu já fiz um contrato. Temos como a decisões pacíficas no STJ, falando que nós podemos rever contratos antigos com relação às suas dívidas. Só não deixe para amanhã. Procure um profissional especializado nessa área, para o seu direito não ser cerceado, para você ganhar na justiça de forma rápida uma suspensão da dívida imediatamente, para você conseguir prorrogar sua dívida com os mesmos modos do contrato, do primeiro contrato. Não caia na besteira de ficar sem graça de procurar seu gerente. Procure um profissional que ele vai fazer o requerimento administrativo, a devida ao banco, para tomar as medidas legais. E o senhor, enquanto isso, ganhar uma liminar, uma decisão de urgência que é rápida, para suspender os efeitos dessa cobrança e o senhor conseguir sobreviver. Inclusive, às vezes você está lá, deu sua terra de garantia, seu maquinário de garantia,
para a gente suspender isso, para não prejudicar as próximas safras, até você sair dessa situação que é momentânea, às vezes nem sempre é uma condição da natureza, ou mesmo preço das commodities, como é que está o preço, você está tendo prejuízo, para a gente explicar isso tudo de forma técnica, um laudo, e ingressar na justiça e conseguir essa liminar para você conseguir respirar, conseguir resolver, tá? Qualquer dúvida, procure um profissional especializado. Se tiver alguma dúvida, aí no canal tem um link do WhatsApp, nos chame, a gente bate um papo, eu explico a situação, o que fazer, os passos para você sair dessa situação e continuar com a sua terra e passar por cima desse percalço e continuar a sua safra, os seus projetos. Então fica aqui um grande abraço, calma e muito cuidado a ir ao banco. E não fique com vergonha, isso acontece com vários produtores rurais. Temos que resolver, o profissional tem que resolver a sua situação. Então não se desespere, porque já existem várias decisões judiciais a respeito de suspender essa dívida nas mesmas condições do contrato de origem, por mais que você tenha outros contratos. Fica aqui a dica, grande abraço a você e força. Um abraço, tamo junto.